Módulo 2. Direitos autorais e ambiente digital. São modalidades do direito autoral, o direito de autor, direitos conexos e programas de computador. No Brasil, a Lei 9.610/98 garante proteção aos direitos autorais de criações artísticas, literárias e científicas. Essa proteção se inicia automaticamente no momento da criação da obra, sem que o autor precise realizar qualquer tipo de registro, depósito ou formalidade junto aos órgãos governamentais. Em outras palavras, o direito autoral sobre uma obra original existe desde o instante em que ela é concebida. Copyright é um termo legal usado para descrever os direitos que os criadores têm sobre suas obras literárias e artísticas. São cobertas pelo direito autoral livros, músicas, pinturas, esculturas, filmes, programas de computador, bancos de dados, anúncios, mapas, desenhos técnicos. Os direitos autorais incluem duas modalidades. O direito moral, que o autor sempre pode reivindicar a autoria, sendo ela intransferível, e o direito patrimonial, que é um direito exclusivo de usar, fruir e dispor da obra. No Brasil, essa proteção dura 70 anos após a morte ou comunicação ao público, podendo ser transferida. Sobre o plágio na escrita acadêmica. A definição de plágio, segundo o Dicionário Online de Português 2024, é a ação ou efeito de plagiar, de expor ou de mostrar uma obra intelectual de outra pessoa como se fosse de sua própria autoria. Os tipos de plágio no ambiente educacional são: primeiro, a cópia literal, quando é uma cópia integral do original. Segundo, o plágio indireto, é a reprodução do conteúdo original, porém de forma diferente, sem atribuição da autoria original. Terceiro, plágio consentido, trabalhos comprados de escritórios especializados em pirataria intelectual. E quarto, autoplágio, apresentar o mesmo trabalho em diferentes contextos sem indicar que já foi utilizado anteriormente. Porém, a colaboração e citação adequada não é plágio. Trabalhar com outros e citar adequadamente suas contribuições no trabalho final. Isso é comum em projetos de equipe, onde várias pessoas contribuem com ideias e esforços. Como fazer seu texto baseado em alguns autores? Usando a norma da ABNT, a NBR 10520/2023, que trata sobre citação. As citações diretas, textual, é a reprodução integral e deve ser colocada entre aspas, e a fonte deve ser citada imediatamente após a citação. A citação indireta, ou parafraseada, seria seu texto criado a partir da ideia do autor consultado. Não requer o uso de aspas, mas a fonte deve ser citada. E a citação de citação, o uso de um texto ao qual não se teve acesso ao original, deve ser usado com moderação, preferindo-se sempre a fonte original. Os direitos conexos. Os direitos conexos protegem interesses legais de pessoas ou entidades envolvidas na disponibilização de obras ao público, como encenações teatrais por atores e produção musical. Esse tipo de proteção é vinculado aos direitos de autor e não afeta as garantias asseguradas à proteção de suas obras. Por exemplo, no caso de uma canção, os direitos de autor protegem o compositor da música e o criador da letra. Já os direitos conexos se aplicam aos músicos e ao cantor que interpretam a canção, ao produtor da gravação sonora, também chamado de fonograma, na qual a música é incluída, e às empresas de radiodifusão que transmitem a música. Essas criações podem ser protegidas nas seguintes instituições responsáveis pelos registros. Em caso de livros e textos, é a Fundação Biblioteca Nacional. Os filmes, a Agência Nacional do Cinema, as obras artísticas, a Escola de Belas Artes, e partituras de músicas, a Escola de Música, plantas arquitetônicas e projetos, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, unidade da Federação, e os programas de computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Em relação ao programa de computador,
A proteção à propriedade intelectual de programa de computador é a mesma às obras literárias pela lei que trata dos direitos autorais e conexo, a Lei de Direito Autoral. Além dessa lei, há uma legislação específica que trata do assunto, a Lei número 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como a Lei do Software. A Lei de Software, número 9.609/98, define um programa de computador como um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada usada em máquinas automáticas ou dispositivos digitais para operar de forma específica, conforme o artigo 1º. Todavia, ele pode ser feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, mediante o pagamento de taxas, ressaltando que, em caso de disputa legal, o registro é uma forma de comprovação de autoria. Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação. Sobre acesso aberto legal, os caminhos para compartilhar obras digitais de forma segura e ética são as licenças Creative Commons, que ao usar essa licença, os criadores podem escolher conceder ao público permissão para usar, compartilhar, modificar e distribuir suas obras, desde que sejam cumpridas certas condições, como atribuição de autoria ou uso não comercial. E software de código aberto, que programadores disponibilizam o código-fonte de seus softwares para que possam usar, modificar e redistribuir.